Olá, meu colega professor, olá, meu colega professora. Hoje continuamos a nossa aula, o nosso curso, aliás, de fidelização de alunos. A aula passada foi uma aula um pouquinho mais densa, um pouquinho mais longa, mas essa aula de hoje já vai ser um pouquinho mais curta e as próximas duas serão bem curtinhas, beleza? Só para a gente se localizar onde é que a gente está, já falamos no módulo anterior sobre currículo, didática, planejamento e avaliação. Nesse módulo já falamos de autoridade e flexibilidade, agora falaremos de escutativa e empática. Então, o que é escutativa e empática? É a técnica de dedicar sua atenção ativamente, dedicar sua atenção ativamente, é como se o teu ouvido, que é naturalmente algo passivo, esperar e ouvir, ele vai ser ativo, ele vai ativamente prestar atenção, dedicar atenção. E empaticamente, vai dedicar essa atenção também na fala do seu aluno, ativamente e empaticamente. Isso aqui é uma técnica que funciona muito bem para o aluno ele ser acolhido, ele se sentir escutado, se sentir ouvido, se sentir validado. Você vai validar as emoções do aluno, vai validar os sentimentos do aluno, vai validar a dúvida do aluno, vai validar a dificuldade que o aluno tem na sua matéria, vai validar talvez a facilidade que o aluno tem em uma matéria específica ou outra. Então você vai ouvir, acolher, mostrar empatia, mostrar preocupação, tudo isso com essa técnica escuta ativa e essa outra técnica que é escuta empática. Eu não vou, elas têm uma diferença teórica, escutativa e empática. Na prática, elas têm mais semelhanças que diferenças, porém elas têm diferenças também na prática. Só que eu não vou trabalhar essas diferenças. Eu vou tratar como se fosse a mesma coisa. Se vocês quiserem entender essa diferença, vocês podem dar um Google, pesquisar, ler mais sobre o assunto. E tem muito material, inclusive essa é a coisa que eu vou repetir lá no final da aula, que é pesquisem mais sobre esse tema. Tem muito material interessante na internet. Tem material interessante na internet sobre escuta ativa e empática, inclusive sobre várias perspectivas. Tem a escuta ativa e empática sobre a perspectiva da psicologia cognitivo-comportamental, da psicanálise. Tem, são duas, né? Diferentes. Tem material sobre escuta ativa e empática sob a perspectiva da psicologia positiva, sob a perspectiva da psicopedagogia, que é mais ou menos a perspectiva que eu vou tentar tratar aqui. Tem material sobre a perspectiva de gestão empresarial. Tem material sobre essa perspectiva de liderança, enfim, muito material em muitos aspectos, assim. Por quê? Porque a atividade do ser humano é muito baseada em um falar e o outro ouvir. E assim como tem muito material explicando como você falar melhor, como você ser entendido de maneira melhor, etc. Um dia vamos produzir material sobre isso também para professores, mas mais para nós professores, mais importante que você falar de maneira melhor é você ouvir de maneira melhor. E para todas as relações também. Ouvir de maneira melhor é uma técnica muito importante, porque faz parte de uma relação básica de seres humanos de comunicação. Um ouve, o outro fala. Um escuta, o outro fala, né? Outro, enfim. Então, esses dois papéis vão ter muitos estudos disso em cima de várias áreas do conhecimento. Então, a escuta ativa e empática tem muito estudo em cima de várias áreas do conhecimento. Você pode até escolher a perspectiva que você quer estudar, você pode estudar em todas as perspectivas, né? Vamos falar aqui sobre uma delas, que é na relação, como um princípio de relação professor-aluno no âmbito não formal. No mundo não formal, no mundo dos cursos livres, no mundo de professores autônomos, que é o que nós somos. Vamos lá. Primeira técnica, tá? Técnica bem objetiva. Prestar atenção e tentar compreender o aluno. Tudo que ele fala. Ele está falando dos sentimentos dele. Presta atenção e tenta compreender. Ele está tirando uma dúvida. Presta atenção e tenta compreender. Ele está comentando uma coisa, uma besteira. Presta atenção e tenta compreender ele. Então, ouvir palavra por palavra do aluno. Lembrar das informações principais. Tá bom? Então, teu aluno está falando, ele comentou que o cachorrinho dele sofreu um acidente,
Você tem que lembrar, o cachorrinho dele sofreu um acidente. Então eles foram para o hospital e lá no hospital ele conheceu, sei lá, uma pessoa, enfim. Tem que lembrar dessas informações principais, da história que teu aluno contou. Teu aluno está falando que teve dúvida em matemática na hora de fazer a questão número 3 da lista de exercícios que você passou. Você tem que lembrar das informações principais. Dúvida de matemática, questão número 3, lista de exercício. Então não importa o que ele fala, se é uma dúvida, se é uma história que ele está contando, se é uma. Ele está falando de uma angústia, de um medo que ele tem. Tem que lembrar das informações. Eu tenho medo quando eu penso em fazer a prova do Enem, eu tenho muito medo. Quando eu penso em falar italiano com um estrangeiro, eu tenho muito medo. Quando eu penso em tocar violão na frente de outras pessoas, eu tenho muito medo. Você pensa, você lembra das informações principais. Por quê? Porque essas informações principais você vai usar depois em outras técnicas, tá? Não ficar pensando em nada além da fala do aluno. Então, o aluno não pode estar falando e você pensando na lista de compras, no que você vai fazer de almoço, no aluno do outro horário, em mandar o link para o aluno do outro horário. Não ficar, óbvio, em nenhuma hipótese olhando no celular ou pensando no celular ou dando uma olhadinha na notificação do celular. Não ficar formulando uma resposta para o aluno enquanto o aluno fala. Isso é uma coisa que acontece. O aluno começa a perguntar e você já pensa na resposta. E você fica formulando a resposta e ansioso para falar em cima do aluno. Por que não fazer isso? Porque pode ser que no meio da fala do aluno ele troque de pergunta, ele adicione uma pergunta, ele adicione uma informação que modifique inclusive a própria pergunta e daí você, já que você está preocupado em formular a resposta, você ignora a segunda parte da pergunta e acaba respondendo ao aluno de forma errada, tá bom? Por que essa técnica aqui, que é prestar atenção e tentar compreender, que é uma técnica tão óbvia, ela é tão importante? Porque ser mal compreendido, ou porque você tirou uma dúvida com um professor e ele entendeu errado essa dúvida e respondeu outra, ou porque você falou uma coisa e essa pessoa entendeu errado, é uma sensação muito ruim. É uma sensação muito ruim. Quando você fala alguma coisa para alguém e essa pessoa te compreendeu mal, é uma sensação muito ruim. E você não quer que o aluno passe por essa sensação. E se isso começar a se repetir, toda aula o aluno fala, você não entende, o aluno fala, você não entende, essa aula ela fica desconfortável para o aluno e o aluno vai parar de fazer aula com você. Basicamente isso. Você vai perder o aluno. E ele não vai parar de fazer aula com você e vai sair falando para você assim: então, a professora, eu não conseguia te entender na aula quando você. Ou, aliás, não, você não conseguia me entender. Quando eu explicava alguma coisa, você entendia outra coisa, você não. Parecia que não estava prestando atenção em mim, então decidi sair. Ele não vai falar isso, ele vai arranjar uma desculpa. Ele vai falar que perdeu o emprego, vai falar que vai se mudar, que as coisas estão complicadas, está ficando sem tempo, está ficando sem dinheiro e vai sair. Ele vai arranjar uma desculpa. Tá? Então é importante. Escuta ativa e empática. Prestar atenção e tentar compreender o aluno. Outra coisa, além de prestar atenção, é mostrar que você está prestando atenção. Como é que você mostra para o teu aluno que você está prestando atenção? Mantendo contato visual com ele. Então não adianta você estar prestando atenção e o aluno está na tua frente, na tela do teu computador, ou o teu aluno está presencialmente na tua frente e você está virado para o outro lado, olhando para outra coisa, olhando no celular. Não parece que você está prestando atenção. Você tem que estar com contato visual, olhando para a tela do seu computador onde o seu aluno está falando. Não olhando para a tela e mexendo em outras coisas. Assim. Não, olhando para a tela, prestando atenção nele, contato visual. Ou, se ele está presencialmente na tua frente, olhar olho no olho, contato visual. Manter o corpo direcionado para o aluno também, né? Não se direcionar para outro. Né? Imagina, você está... Isso é principalmente na aula presencial. Você está com o corpo direcionado para lá e olhando para o aluno assim. Não, mantenha o corpo direcionado para o aluno. Acenar com a cabeça, importante. Então, o aluno está falando, ele deu uma afirmação, você acena. Ele fez uma colocação, você... É, é quase que uma conversa em que um está falando verbalmente e o outro está falando não verbalmente. Como é que é falar não verbalmente? É você acenar com a cabeça, você gesticular, reagir, reagir à fala do aluno de forma condizente. O que é reagir à fala do aluno de forma condizente? É quando o aluno fala uma coisa que você gostou, você pode
ficar com uma cara feliz. Se o aluno fala uma coisa engraçada, você ri. Se o aluno fala uma coisa assustadora, você fica com a cara assustada. Se ele fala uma coisa surpreendente, você levanta as sobrancelhas. Ah, se o aluno está usando uma lógica um pouco mais profunda, você frange os... Esqueci o nome aqui, para mostrar que você está pensando no que ele está falando. Então você vai ter as expressões da tua face conversando com o que ele está falando. E para isso você precisa prestar atenção. E essas expressões não precisam ser fakes, né? Você não precisa forçar as expressões. Pode ser as tuas expressões naturais. Tem que lembrar de reagir à fala do aluno de forma condizente, porque muitas vezes, muitos professores, e tem casos, relatos de que isso aconteceu, estão conversando com o aluno e está com uma conversa meio protocolar. Os professores de idiomas, tem um relato de uma professora de idioma que viu isso acontecer com os próprios olhos. Num treinamento de professores, uma professora estava fazendo o exercício e ela pedia para os alunos como é que foi seu final de semana, só que ela estava sem tempo, então ela perguntou como é que foi seu final de semana, não falava, ele ia para o próximo. Ela falava, legal, que bacana, ia para o próximo. Que bacana, muito bacana, ia para o próximo. Que bacana, que legal. E até que ele perguntou para o aluno como é que foi seu final de semana, e o aluno falou que o cachorrinho dele morreu. E ela falou, que legal, muito bacana, e seguiu. Então, ela mostrou que ela não estava prestando atenção. Isso, caso é um exemplo extremo, extremamente constrangedor e horrível, e talvez ela perca o aluno por causa disso. Mas isso pode acontecer de forma em pequenas situações. Então, você está olhando para o aluno e ele fala uma coisa triste e você dá um sorriso. Ou ele fala uma coisa surpreendente e você fica com a cara neutra. E daí ele vai desconectando essa conversa que é entre uma pessoa falando verbalmente e outra falando não verbalmente, ela começa a ser um monólogo entre um aluno falando sozinho e ele não quer falar sozinho, ele quer falar contigo. Então, tem que lembrar de reagir a fala do aluno de forma condizente. Mostrar que você está tentando compreender o aluno. Então, não é só mostrar que você está ouvindo, é mostrar que você está tentando compreender. Então, como é que você pode fazer isso? Tentar repetir o raciocínio do aluno, o raciocínio lógico que ele falou na pergunta dele, ou enfim, e perguntar se você entendeu. Então, é aquela frase típica, né? O aluno fala alguma coisa e você fala, tá, deixa eu ver se eu entendi. Isso? É isso mesmo que você quis dizer? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Aconteceu isso? Deixa eu ver se eu entendi. A tua dúvida é essa? Então, essa é uma maneira de você mostrar que você está tentando compreender ele. Pedir exemplos para o aluno. Tá, me dá um exemplo disso que você está falando. Você está mostrando que você está tentando compreender ele. Tirar dúvidas sobre o raciocínio dele. Perguntar sobre aquilo que ele está falando. Pedir para ele tentar explicar novamente, se você não entender. Importante, se você não entender o aluno, não pode simplesmente aceitar o não entendimento e chutar uma resposta. Se não entendeu o aluno, não chuta, não sai falando, não segue a aula. Pergunta, pede para ele explicar de novo. Mostra que você está tentando entender ele. Muitas vezes é um aluno que tem dificuldade de comunicação e que as pessoas, no geral, não entendem ele e ignoram o que ele fala e seguem a vida. E se você fizer isso, você vai perder o aluno. A aula tem que ser um espaço onde ele é compreendido, onde o teu aluno é compreendido. E você tem que se esforçar para que isso aconteça. E você tem que mostrar que você está se esforçando para que isso aconteça. Para ele se sentir acolhido. Técnica número 4. Ter empatia, né? Então, o que é ter empatia, né? Dá uma pesquisada aí no Google, o que é ter empatia? Dê uma lida sobre empatia, sobre o que é empatia, etc. Então, não ficar fazendo suposições, prestar atenção, não ficar julgando, prestar atenção, tentar ao máximo se colocar na situação do aluno, tentar compreender a dor dele, compreender a dificuldade dele, compreender a dúvida dele, compreender que um dia você não teve conhecimento tal como ele não tem naquele momento, por mais que você é professor de canto, aquele teu aluno está tendo dificuldade com afinação. E talvez a última vez que você teve dificuldade com afinação foi há 20 anos atrás. Você como professor. É difícil se colocar na situação do aluno quando essa situação só aconteceu com você há 20 anos. Mas você tem que tentar ao máximo. Certo? Ou às vezes nunca aconteceu com você, porque às vezes nunca você teve aquela dificuldade. Mas você tem que tentar ao máximo compreender
colocar na situação dele. Ter empatia e ter paciência. Paciência é a palavra-chave aqui. Compreender que cada aluno tem seu trajeto e sua velocidade. Então, esse não projetar é não projetar o seu desejo, a sua expectativa no aluno. Então, se você tem uma expectativa que ele evolua muito rápido, que ele entenda bem as coisas, que ele se comunique bem contigo, que ele use os termos corretos na hora de se comunicar, se você tem expectativa de que ele seja muito bom naquilo que você ensina, não projeta essa expectativa nele. Não impõe essa expectativa nele. Compreende que cada aluno tem seu trajeto e sua velocidade. Alguns alunos vão pegar o caminho mais longo, alguns vão pegar o caminho mais curto. Alguns vão fazer esse caminho bem rápido, alguns vão fazer esse caminho devagar. Alguns vão fazer um caminho tortuoso, desistir, voltar, parar, continuar, ir para lá e para cá, estudar, não estudar, fazer ou não fazer tarefas. E alguns vão fazer tarefa toda semana bonitinho. E alguns nunca vão fazer nenhuma tarefa. Certo? Então, ter paciência, compreender a situação de cada aluno. Se você é professor de idiomas, daí você pede para o aluno botar os dispositivos dele naquele idioma que você ensina, pede para o aluno olhar bastante séries no idioma que você ensina, olhar muito filme no idioma que você ensina, tentar falar, escrever texto, e o aluno não faz nada, é o trajeto que ele está traçando. É um trajeto mais longo, é um trajeto mais difícil, e talvez ele nem atinja o objetivo dele. Mas tem que ter paciência. Por quê? Porque você está ensinando aquele idioma e o aluno ele tem um trabalho, ele tem filhos, ele tem uma esposa, um esposo, ele tem várias situações na vida dele que muitas vezes aquilo que você ensina é a quinta prioridade na vida dele. E você tem que ter paciência, e entender que para você ensinar aquilo que você ensina é a primeira prioridade, porque você é professor, porque é o seu trabalho, você é professora. Agora, para o aluno, aprender o que você ensina é a quinta, é a 10ª prioridade da vida dele, porque ele não é professor. Certo? Não importa se você ensina pré-vestibular, Enem, reforço escolar, matemática, redação, idiomas, inglês, espanhol, francês, italiano, coreano, violão, canto, flauta, bateria, baixo, guitarra, não importa. Não importa o que você ensina. Pode ser que não seja prioridade para o seu aluno. Talvez, provavelmente, não é prioridade para o seu aluno. E você vai ter que compreender que não é a prioridade dele, compreender que ele vai fazer um trajeto, que ele vai ter uma velocidade, e você não deve pressionar, projetar e ter paciência com ele, principalmente na fala dele, principalmente quando ele falar que não consegue estudar, que ele não fez a tarefa, ou quando ele dá uma justificativa porque não fez a tarefa. Então, tem empatia. Certo? Mostrar que você tem empatia, não só ter empatia, mas mostrar que você tem essa empatia. Repetir o que o aluno disse com as mesmas palavras, parafraseando, é uma maneira de mostrar que você está, ele se sentir acolhido, mostrar que você está ouvindo, que você tem empatia. Acolher a fala dele, mesmo que para você não faça sentido, mesmo que você não concorde, mesmo que você, enfim. Perguntar perguntas que não interpretam ou julgam o que foi dito. Às vezes a gente pergunta para o aluno alguma coisa de maneira que a pergunta já julga ele. Então ele fala assim: não consegui treinar essa semana, não consegui estudar essa semana. Daí você pergunta: poxa, que pena, por que você não conseguiu estudar? Ah, eu não consegui estudar porque eu tive que cuidar do meu cachorrinho. E daí você vai lá e faz uma pergunta: tá, mas o seu cachorrinho é mais importante que os seus estudos? Isso é uma pergunta que julga, é uma pergunta que interpreta, é uma pergunta que pressupõe, é um debate quase, é uma pergunta de debate, certo? Não é uma pergunta de conversa empática e acolhedora. Né? A pergunta de conversa é: poxa, você tem um cachorrinho, é? Ah, me conta como é que é a relação dele, que horário você cuida dele, em qual momento você acha que você poderia cuidar dele, ou de que forma você poderia cuidar dele enquanto estuda, ou de que forma você poderia. E daí você tenta procurar a solução. Eu dei o exemplo do cachorrinho porque é mais fácil de ser julgado, mas também acontece quando questões de filhos. Você tem uma aluna, você tem um aluno, esse aluno tem filhos, ele precisa ficar com os filhos, ele precisa cuidar dos filhos, e muitas vezes você vai lá e julga, diz: ah, mas por que você não estudou?
Ah, meu filho ficou doente. Ah, não sei se é conversa, é fiada, se não é. Daí você acaba julgando, interpretando. Então, não interpreta, não julga, acolhe, a- a- vai atrás de uma solução em conjunto com o aluno. Outra técnica interessante para ter empatia é esperar alguns segundos antes de falar, possibilitando que o próprio aluno possa concluir ou complementar o pensamento dele. Certo? Então você deixa algum espacinho, uns 5 segundos ali, o aluno terminou de falar, você espera uns 5, 10 segundos. Não, é demais, né? 3, 5 segundos. Fica olhando para o aluno, vendo se ele não tem mais nada para concluir. Porque se a qualquer respiro que ele der você interromper e falar, ele não vai se sentir acolhido. Ele não vai se sentir confortável. Então, se ele está falando, dê um respiro, deixe ele terminar de concluir. Principalmente em situações que a empatia é necessária. Quando o aluno está falando dos sentimentos dele, quando o aluno está falando de situações desconfortáveis, quando o aluno está falando de uma dificuldade que ele tem, quando o aluno está falando enfim, um problema que ele tem naquilo que você ensina. Claro que quando o aluno está jogando conversa fora, rindo, conversando contigo, não precisa fazer isso. Claro que quando o aluno está desviando do assunto da aula, você tem mais é que interromper e puxar o assunto para a aula. Claro que se o aluno está falando demais, você tem que interromper e puxar o assunto para a aula. Mas em situações que a empatia é necessária, essa técnica é interessante. Então, pesquisem mais sobre esse tema, já falei, tem muito material interessante na internet. Você pode pesquisar, simplesmente dar um Google como escuta ativa ou escuta empática. Esses dois termos você vai encontrar bastante material em várias áreas do conhecimento, né? Vídeos aqui no YouTube, inclusive. Espero que essa aula tenha sido importante para você, meu colega professor, minha colega professora, e que você consiga fidelizar mais alunos utilizando essa técnica que é importantíssima.